Nesse vídeo aqui eu vou tentar fazer uma coisa que é bem difícil de fazer na internet, bem perigoso, mas eu vou tentar falar com vocês como se eu estivesse falando com um amigo. Sem me preocupar com como vocês vão interpretar, se vai querer me cancelar por alguma coisa, enfim, eu vou só ser eu mesmo, honesto, e vamos ver o que sai. A primeira vez que eu topei com essa palavra, primeiro eu gostei porque eu achei bonito, e depois eu quis entender o que significa. Falando bem raso, resiliência é a capacidade que alguma coisa tem de sofrer uma grande quantidade de energia, de força ali, ou de dor, e não quebrar. Manter ali como é. E eventualmente voltar mais forte por conta do que aconteceu. Um exemplo que simplifica muito bem é quando a gente vai na academia e treina bastante, fica calo na mão, tá ligado? É porque essa parte da nossa mão tá sofrendo muito. Ela tá sofrendo a força da barra, a pressão que dá ali e forma calo, porque a nossa pele fica mais resistente. A filosofia da coisa é essa. Provavelmente você aí tem um dos maiores exemplos de resiliência na sua casa, mano, e você não sabia. Mas eu vou mostrar agora que eu tenho aqui também. Olha só. Tá vendo esse matinho aqui, mano? Esse matinho aqui, qual que é o objetivo de vida dele? É nascer no solo e crescer, né? Evoluir. E aí chega o ser humano e lança aqui o quê? Um chão com cimento, pedra. E essa planta é obrigada a lidar com esse monte de coisa que ela não tem nada a ver. Ela não tem nada a ver que o ser humano tá aí querendo fazer casa, botar cimento no meio do caminho dela. Mas mesmo assim ela não desiste do que ela acredita, tá ligado? Que é crescer. Então simplesmente ela passa por todo aquele cimento, ela dá um jeito de passar por toda aquela pedra. Ela provavelmente passou por infinitas, mano, dores, dificuldades e ficou muito mais forte. E eventualmente, passando por todo esse sofrimento, ela evoluiu pra caceta e agora tá aí, ó. E agora quando a gente estiver se sentindo um bosta em casa, mano, vamos pensar que essa porra dessa plantinha aqui, velho, passou por pedra. Enfim, velho, é isso, resiliência é lindo demais. E tem esse exemplo aqui também, mano, que essa florzinha tá como? Todo dia aí com aguinha, vivendo confortável no vaso, nas melhores condições aí, toda bonitinha, né? E ela cresce bonita também. Agora você pergunta, quem que é mais forte, mano? Quem que é mais zica? Essa plantinha aqui que não tem dificuldade nenhuma, que ela só cresce, só nasce e a gente água o tempo todo, ou aquela outra ali que ganhou do cimento, da pedra? Aquela tá muito mais preparada pra vida, essa aqui é um bosta, pô. A gente, como ser humano, passa por infinitas paradas e quanto mais tenso uma coisa que a gente passa, mais forte a gente volta de lá. Tem alguns sofrimentos que a gente fala assim, eu não precisava ter passado por isso. Não precisava, eu podia ter aprendido o que eu aprendi com isso aqui de outra maneira, não precisava ter passado por isso, beleza. A minha vida mudou completamente depois que eu conheci a resiliência. Eu tenho até tatuado, que, enfim, não vou explicar, qualquer dia eu faço um vídeo sobre tatuagem. Mas quando você sofre uma grande quantidade de dor, mano, uma grande quantidade de energia, uma grande quantidade de qualquer coisa que seja, e você não quebra, você volta maior, mais forte. O que isso mais impactou na minha vida é que agora quando alguma coisa dá errado, quando eu me quebro de alguma maneira aí, a primeira coisa que vem na minha cabeça é, mano, se eu passar por isso daqui eu vou estar gigante. Essa é uma das primeiras coisas que vem na minha mente. E eu acredito que isso seja uma maneira muito boa de pensar, muito forte. Ela pode se tornar tóxica com o tempo, dependendo de como você usar ali. Por isso que é a parte que eu falei aqui, por favor, cara, longe de mim tá certo sobre tudo, longe de mim ser dono da verdade, mas quando o amigo conversa comigo sobre tá passando por uma fase muito difícil e comenta o que tá acontecendo com ele, eu sempre falo, irmão, quando você passar por isso, você vai estar uma muralha, você vai ter crescido muito mais e vai ter ficado muito mais forte. Então, acho que esse é um pensamento muito legal de se ter. Aí eu quis trazer aqui pra vocês. Se ajudar algumas pessoas aí, já tá ótimo. Lembrando que a gente tá sempre postando vídeo aqui domingos e quartas-feiras, meio-dia. Então, vocês puderem tá dando uma moral aí de curtir o vídeo, comentar alguma coisa aqui que você achou e se inscrever também, porque isso aí ajuda bastante aí no começo, que vocês sabem que YouTube é complicado. Tô tentando fazer virar aí, estamos completando nosso segundo mês. Enfim, agora pra entrar um pouco mais no assunto de resiliência, eu quero contar algumas coisas que eu passei na minha vida, trazer vocês pra essa realidade minha, né, e dar um pouco de contexto. Eu sei que eu vivi uma vida muito privilegiada, mas também tiveram dificuldades, e mesmo assim eu quero compartilhar aqui, porque eu acho que a maneira de pensar é o ponto. Por mais que você pense, pô, o moleque tá reclamando aí de barriga cheia, eu passo por umas coisas muito mais difíceis. Você pensou isso aí, beleza, fica de boa, não tem problema, mas o que eu tô falando aqui serve pra todo mundo, mano. Serve pra quem tá bem, serve pra quem tá mal, serve pra quem tá menos mal que os outros. Enfim, dor é relativo, mas aí é assunto pra outro vídeo. Vamos entrar então num contexto aí de algumas coisas. O exemplo que eu vou dar é de quando eu comecei a fazer live. Tem uns 5 anos aí, e todo começo de projeto que você for fazer na sua vida, o começo é sempre tenso. E alguns pensamentos da resiliência que me ajudaram muito, é os que eu vou compartilhar aqui. Quando eu comecei, eu tinha
tinha 3 pessoas me assistindo ali durante meses. Era eu, meu computador e algum amigo que ficava acompanhando. Então não tinha muita gente, era uma coisa complicada, porque era eu falando sozinho o tempo todo. E por mais forte que a pessoa seja, por mais que a pessoa goste do que ela tá fazendo, ela não vê a hora de poder crescer, de poder ser mais ali, entendeu? Poder atrair mais pessoas e começar a dar mais certo no trampo. E durante um ano, no meu primeiro ano de live, eu tive assim 20 viewers no máximo, tinha 20 pessoas me vendo, e isso assim não paga conta de ninguém, tá ligado? Mas é um começo, foi onde começou minha comunidade e foi dali que eu dei o pontapé pro segundo ano, que foi muito melhor. E como que eu mantive até ali? Como que eu sustentei o trampo até lá? Porque a visão que você tem é tipo, putz, o negócio ainda não virou, ainda não deu certo, já faz um ano, às vezes 2, 3. E como que se mantém? Como que funciona? No meu caso, a parada foi o seguinte: quando alguma coisa dava errado ou não dava tão certo quanto eu esperava, ficava triste, ficava mal 1 ou 2 dias, mas no fim das contas eu sabia que eu não podia me deixar abalar, porque aquilo ali era só um processo de uma coisa que ia ser muito maior e eram apenas alguns dias de uma coisa que ia ser uma carreira inteira. Então eu pensava, ó, daqui 3 meses as coisas vão estar diferentes e esse aqui vai ter sido só mais um dia. E aí eu olho pra coisa que deu errado e penso, que merda, dessa vez não rolou, mas pelo menos eu tô muito mais forte para a próxima vez. Inclusive, com relação a sofrimento e decepção também. Porque quando uma coisa dá errado, você se decepciona e fala, puta merda, isso aqui deu errado, que tristeza. A primeira vez é horrível, a segunda vez é ruim, a terceira vez é mais ou menos e, eventualmente, você nem sente mais, tá ligado? Honestamente, eu não vou saber falar bonito, cientificamente, se resiliência é uma coisa que você treina, se é uma coisa que você tem ou não, se é uma coisa que tem uma rotina para fazer. Não sei dizer isso, mas a maneira que eu tentei guiar os meus pensamentos acho que foi primordial para dar certo. Se eu não tivesse tentado ao máximo pensar de maneira positiva e construtiva quanto aquilo ali, acho que não teria rolado. Então, cada um com a sua realidade. Eu não sei se vai dar pra todo mundo aplicar isso, mas se eu tivesse um amigo que estivesse passando por umas merdas, ele quisesse trocar umas ideias sobre, eu daria o papo da resiliência nele. Agora é a parte que eu vou tentar falar da maneira mais amigável possível, eu espero que ninguém me interprete na maldade. O negócio é o seguinte: precisa chegar no momento da nossa vida, mano, da gente parar de ser fraco, largar a mão de ser um bosta. Recentemente eu tive pensado muito sobre algumas situações da minha vida e eu me vejo assim, ó, desse tamanho, e não é assim que funciona. Acho que quanto mais a gente lembra que a gente é uma bostinha voando numa bosta grande, num universo cheio de outras bostas, e que tanto faz, vai todo mundo morrer, tá ligado? A partir do momento que a gente aceita isso daí, o que acontece de ruim começa a ser só uma coisa que aconteceu de ruim, e não uma catástrofe. A não ser que catástrofe aconteça, né? Porque, pô, tem como acontecer uma coisa muito grande. Eu digo isso porque muitas vezes, mano, falta a gente olhar pros nossos problemas e pensar, mano, será que isso é um problemão mesmo? Será que é tão grande quanto eu tô pensando que é? Ou será que eu só tô sendo reclamão de merda? Porque na minha experiência eu já fui reclamão de merda várias vezes, mesmo depois de ter me tocado da ideia da resiliência e tudo mais, eu continuei sendo, porque de vez em quando eu fico mais fraco e daí eu acabo caindo nessa. Mas o bagulho é não permanecer nessa bosta, perceber que tá sendo reclamão, perceber que tá numa situação não tão ruim assim, reclamando, que quanto antes você perceber, antes você sai dessa bosta. E cara, independente do que você tá passando aí, eu convido você pra pensar de novo, será que é horrível assim, mano? Pô, se não for uma situação de saúde muito tenebrosa de você ou de alguém que você gosta, se não for uma questão de, mano, arrastou pra cima, se não for uma questão de, sei lá, um trauma gigantesco, será que é tudo isso mesmo? Será que é essa merda que a nossa cabeça tá pensando que é? Pensar sobre a resiliência deixa a gente mais forte, mano. Seguir a vida com essa mentalidade de que eu me fudi agora, me quebrei, mas eu tô voltando melhor. E isso daí tudo é um bagulho que só soma pra nós, mano, só soma. Pô, como eu falei, né? Tem como isso se tornar um pouco tóxico, que é entender que a gente, não é nada é problema, tô reclamando de barriga cheia pra tudo. Não, você tem problema sim, a gente tem que reclamar sim, mas é sempre bom também pensar frequentemente sobre o que tá rolando, sobre as merdas que estão acontecendo. Será que são merdas mesmo? Eu tentei ao máximo fazer isso aqui não parecer um conselho, entendeu? Eu não dou conselho aqui. Eu compartilho dos pensamentos que eu tenho, eu falo do que eu acho maneiro, mas eu não tô tentando dar conselho pra ninguém porque eu não sou dono da verdade de nada, beleza? Se alguém gostou do que eu falei aí, maneiro. Se chegou uma luz pra alguém, é bom, legal, gostei também. Mas longe de mim pensar que eu sou super foda e que eu tô dando conselho pras pessoas de jeito nenhum, tá? Como eu falei pra vocês no início, isso é como se eu estivesse falando com um amigo. Enfim, meu objetivo também não era diminuir a dor de ninguém, mas era fazer a gente pensar, mano, será que essa dor aqui é grande mesmo? Porque se a resposta for sim, beleza, então é uma dorzaça, então de boa. Mas se for uma dorzinha, uma bostinha, porra, lava a cara com água gelada e foda-se, entendeu?